muito boa noite para você aí de casa que a partir de agora acompanha o TH Mais Notícias, imagens ao vivo de São José do Rio Preto. Noite bonita que ainda está meio clara por aqui, não é? Outono quente na região, termômetros marcando 27 graus neste momento. Eu sou Melissa Alcântara e te faço companhia até às 7h30. Você pode acompanhar a gente também pela internet, pelo nosso portal e também pelo YouTube. Os endereços estão aparecendo aqui na sua telinha. Vamos juntos então com 202 cidades do Oeste e do Noroeste Paulista. Veja os nossos destaques desta segunda-feira, dia 6 de abril. Graves acidentes são registrados na região. Um homem morreu hoje na rodovia da Laranja, em Catanduva. Em Valentim Gentil, um capotamento deixou uma menina de 10 anos internada. Operação Paixão de Cristo termina com a apreensão de mercadorias e também de drogas nas rodovias da região. E tá tudo pronto para o mega show do Guns N' Roses nesta terça-feira em Rio Preto. Os fãs estão dormindo na fila e ansiosos para a abertura dos portões. A gente abre a edição de hoje com um grave acidente registrado pela manhã na rodovia da Laranja, em Catanduva. De acordo com informações da Polícia Rodoviária, 2 carros bateram de frente. Um dos motoristas teve ferimentos leves e o outro, de 65 anos, chegou a receber atendimento no local, mas não resistiu aos ferimentos. A possível causa dessa batida foi o estouro do pneu de um dos veículos. A polícia agora vai investigar o ocorrido. E por falar em acidente, continua internada em estado grave a menina de 10 anos que se envolveu em um acidente por causa de um motorista bêbado no fim de semana em Valentim Gentil. Kátia Miller chega ao vivo com os detalhes dessa triste ocorrência pra gente. Boa noite, Kátia. Oi, Mel, ótima noite para você e para todos que nos acompanham. Pois é, né? Atitude irresponsável. Irresponsabilidade define a atitude desse motorista que dirigiu embriagado. Pelo menos é o que consta aí no boletim de ocorrência. O carro em que estava a vítima, a mãe dela, uma irmã e o padrasto, então, capotou. Esse caso registrado no final de semana em Valentim Gentil. No momento em que a polícia chegou ao local da ocorrência, então, na cidade de Valentim Gentil, as vítimas já haviam sido socorridas. No primeiro momento, Mel, o motorista, ele acabou confessando que havia sim ingerido bebida alcoólica ao pegar ao volante a direção e que não havia ninguém com ele, só que testemunhas relataram que as outras pessoas, as vítimas, já haviam sido levadas para o pronto-socorro da cidade. A mulher, a mãe das crianças e a filha mais nova, elas tiveram ferimentos leves e foram liberadas ali mesmo no pronto-socorro depois desses primeiros atendimentos. Só que essa menina de 10 anos precisou ser transferida aqui para o Hospital da Criança e Maternidade. O estado grave dela permanece internada, segundo a assessoria de imprensa do hospital aqui em São José do Rio Preto. Ela teve fratura num dos braços aí por consequência desse capotamento. O homem foi ouvido, ele teve a carteira de habilitação suspensa e foi preso. Agora vai responder aí, fica à disposição da justiça e responder, né, Mel, judicialmente pelo crime cometido, dirigir embriagado. Esse caso que teve uma repercussão aqui em toda a nossa região, levando em conta que o homem que causou o acidente é então padrasto dessa menina de 10 anos. A gente torce então para que tenha um desdobramento aí, né? Que a menina se recupere, que tenha alta médica e levando em conta que as consequências desse acidente, desse capotamento por conta da embriaguez ao volante poderiam ser ainda mais graves, Mel. Pois é, revoltante, Kátia, uma combinação criminosa, como você disse, bebida, CNH suspensa e o excesso ali de velocidade. O resultado não poderia ser outro, uma criança de apenas 10 anos lutando agora pela vida por causa de uma irresponsabilidade de quem deveria cuidar, de quem deveria proteger. Não foi
um acidente foi uma escolha ali consciente de quem não deveria nem estar atrás de um volante. Seguimos acompanhando o estado de saúde dessa menina e torcendo, orando pela melhora mais prontamente possível. Kátia, muito obrigada, viu, pelas suas informações. E na região oeste paulista, a Polícia Rodoviária fez uma apreensão milionária durante a Operação Paixão de Cristo. Em Martinópolis, um homem foi detido por transportar mercadorias de forma irregular em um ônibus. Em Presidente Venceslau, um caminhão também foi abordado. Vamos ver. 429 celulares, 139 garrafas de vinho, medicamentos para emagrecimento, perfumes e outros eletrônicos sem documentação fiscal foram apreendidos na rodovia Assis Chateaubriand, em Martinópolis, neste domingo. A mercadoria foi avaliada em aproximadamente R$ 2.604.676 e estava escondida no assoalho de 2 poltronas de um ônibus com placas de São José do Rio Preto. Um homem de 21 anos assumiu a propriedade dos produtos e foi preso em flagrante. O crime de descaminho ele precisa ser combatido, tendo em vista a realmente necessidade de protegermos a economia nacional. Há inúmeros estudos da Receita Federal comprovando que o descaminho, o contrabando, ele prejudica, sem dúvida nenhuma, a economia nacional e é um crime que perpassa as nossas rodovias. Daí a importância de combatermos constantemente. Ocorrências de descaminho são recorrentes no Oeste Paulista, já que a região é considerada rota estratégica para a circulação de mercadorias que entram irregularmente por estados vizinhos. A pena pode chegar a até 4 anos de prisão, além de multa. Outra carga avaliada em R$ 1.334.600 também foi apreendida neste domingo. Produtos diversos sem documentação fiscal estavam em um caminhão que foi abordado na rodovia Raposo Tavares, em Presidente Venceslau. O motorista e o passageiro do veículo foram ouvidos e liberados. As 2 ocorrências foram apresentadas na delegacia da Polícia Federal de Presidente Prudente. As rodovias são rotas naturais do crime. E a nossa rodovia aqui, as rodovias aqui do Oeste Paulista, por conta dessa proximidade com o Paraguai, com Bolívia, com o Mato Grosso do Sul, o estado de Mato Grosso do Sul, que faz fronteira com esses 2 países, acaba sendo uma rota natural do crime. A Polícia Rodoviária tem essa ciência, tem essa noção, combate diuturnamente esse tipo de crime, como você bem falou, acaba sendo, sim, rodovias de escoamento do ilícito. Não só o descaminho e o contrabando, mas também do tráfico de drogas. Importante demais esse trabalho também para proteger aquele comerciante, aquele empresário que faz tudo direitinho, que paga todos os impostos. E olha, ainda durante a Operação Paixão de Cristo, a Polícia Rodoviária fez uma grande apreensão de drogas, desta vez em Presidente Prudente. Durante a fiscalização na rodovia Raposo Tavares, os policiais abordaram um caminhão com placas da Bolívia. Na vistoria, a surpresa, mais de 30 tabletes de pasta base de cocaína estavam escondidos em vários pontos da cabine, inclusive debaixo do banco do motorista. Ao todo, foram apreendidos quase 36 quilos da droga. O motorista, um homem de 48 anos de nacionalidade boliviana, foi preso em flagrante por tráfico. Segundo ele, a droga saiu de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, e seria levada até o Paraná. O caminhão e o entorpecente foram apreendidos. Como disse, não é o policial rodoviário, realmente nossas rodovias, as rodovias aqui do Oeste e do Noroeste Paulista são rota aí para o tráfico, para o contrabando, mas a polícia está atenta. E agora eu te convido a participar do Jornal, mandar uma mensagem para o nosso TH Mais Notícias. Tem uma denúncia, uma sugestão de reportagem? Manda então pra gente, o nosso WhatsApp é o 1799200 4953. O QR Code está aqui na tela para facilitar aí a sua participação. Então participe e nos ajude a mostrar mais cidades da nossa região aqui no nosso TH Mais Notícias. Bora pro intervalo e em instantes, uma tentativa de homicídio mobilizou a polícia na madrugada de domingo em São José do Rio Preto. Um homem de 42 anos foi esfaqueado várias vezes
dentro do carro. Nós voltamos já com todos os detalhes. De volta com as notícias, e em Araçatuba, um idoso de 76 anos foi preso por tentativa de feminicídio. Ele atacou uma mulher de 48 anos com um facão. Isso aconteceu durante um programa que eles haviam combinado. Patrícia Machado tem os detalhes. A Polícia Militar foi chamada para atender uma ocorrência de violência doméstica na rua Álvaro da Fonseca, no bairro Umuarama 2, em Araçatuba. Quando os policiais chegaram nesta rua, encontraram uma mulher nua, caída no chão, toda machucada, coberta de sangue. Essa mulher tinha vários ferimentos de faca pelo corpo. Ela estava quase perdendo a consciência, mas conseguiu dizer para os policiais que estava dentro de uma casa com um homem de 76 anos. Ela fazia um programa com esse homem. Quando ele ficou violento, começou a agredir esta mulher e depois pegou um facão e começou a dar golpes que atingiram a cabeça, as costas e as pernas dessa vítima. Uma ambulância foi chamada, levou essa mulher para o hospital. Enquanto isso, os policiais foram até a residência. O homem se recusou a abrir o portão. Os policiais precisaram arrombar o portão e também arrombar a porta da casa, porque ele não quis abrir para a polícia. Dentro da casa, ele estava ainda de roupas íntimas, lavando o sangue que estava espalhado depois dessa agressão. Esse homem resistiu à prisão, foi algemado e levado para a delegacia, onde ele foi preso em flagrante. A mulher, que ela tem 48 anos, ela disse que essa era a terceira vez que ela ia até a casa deste homem, que ela costumava fazer programas com ele em troca de dinheiro e também de alimentos, porque ela é dependente química. Ela disse que das outras vezes foi normal o programa, ele não teve nenhum comportamento inesperado. Só que desta vez, de repente, esse homem ficou violento, começou a bater nessa mulher e depois pegou um facão e provocou esses ferimentos nela. O facão também foi encontrado ainda manchado de sangue dentro de uma mala de ferramentas. O homem foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio. Apesar da gravidade dos ferimentos, a mulher não corre o risco de morrer. Meu Deus, que situação! E chama a atenção, não é? O número de casos, o número de ocorrências aí de crimes violentos que têm sido registrados na nossa região. E em Rio Preto não terminou, viu? Uma tentativa de homicídio mobilizou a polícia na madrugada de domingo. Um homem de 42 anos foi esfaqueado várias vezes e olha só, dentro do carro. Kátia Miller, que conta essa história absurda, essa história terrível pra gente. Kátia, mesmo ferido ali, não é? Ele conseguiu buscar ajuda? Conta como tudo aconteceu. Exatamente, ele conseguiu buscar ajuda depois desse ataque com golpes de faca. E detalhe, né? Esse homem, vítima, estava junto com o filho dele no momento em que eles foram rendidos aí por pelo menos 3 pessoas, e dentre aí os agressores, os criminosos, estaria inclusive um adolescente. De acordo com informações do boletim de ocorrência, tudo aconteceu da seguinte forma, viu, Mel? Pai e filho chegaram em casa, não encontraram a mulher, momento então que se deslocaram para o endereço referente ao imóvel, à residência de um familiar. Quando os dois chegaram nessa casa, eles foram rendidos por pelo menos 3 pessoas. Eles estavam armados com golpes de faca. O homem foi violentamente agredido nessa tentativa de homicídio, então, levou vários golpes de faca. E o menino, diante dessa situação terrível, ele tentou proteger o pai e acabou sendo ferido também. Mesmo ensanguentado, o pai conseguiu ainda dentro do carro dirigir, chegou até a unidade de pronto atendimento, a UPA mais próxima, e já foi imediatamente, deu entrada. Os primeiros atendimentos foram ali. Em seguida, devido ao estado de saúde dele, a perda de sangue também, ele teve de ser transferido, foi trazido aqui ao Hospital de Base de São José do Rio Preto, onde nós estamos nas proximidades, e a informação que nós temos é que ele permanece, então, internado.
O menino, apesar do susto, sofreu ferimentos leves e ele conseguiu dar, então, o depoimento dele sobre o caso, o relato, que foi importante, inclusive, para o desdobramento desse caso à polícia. Ele disse, contou essa versão, narrou os fatos, então, sob a ótica, o que ele presenciou naquele momento. Os policiais foram, então, a esse endereço mencionado. Não havia ninguém no local. Eles fizeram as primeiras diligências, pelo menos até agora, ninguém foi preso. O caso continua sendo investigado. A polícia tenta localizar os envolvidos. Importante destacar que o menino teve ferimentos superficiais e já foi liberado. Pelo menos faltam respostas para esse caso, mas a polícia deve instaurar inquérito. E neste primeiro momento, então, o caso sendo investigado como agressão, mas dependendo do andamento da investigação, essa tipificação deve ser alterada para tentativa de homicídio, caso grave registrado nas últimas horas, em Mel, aqui na nossa região, mais precisamente aqui em Rio Preto. Eu não consigo nem entender essa capitulação aí de lesão corporal, várias facadas dentro do carro. Fico imaginando a cena, uma situação assustadora, hein, Cátia? Imagina o trauma dessa criança, desse menininho, vendo o pai ali ser atacado por um grupo de pessoas e depois acompanhando todo esse trajeto desesperado, alucinado até o socorro, o carro ensanguentado na porta da UPA. É o retrato, com toda certeza, da violência nos dias de hoje que a gente enfrenta também aqui no nosso interior. Esperamos que as investigações avancem rápido aí como tentativa de homicídio, com toda certeza, para entender o que motivou essa emboscada e que os suspeitos sejam identificados e presos. Muito obrigada, Kátia, pelas suas informações. E em Prudente, uma briga em um posto de combustíveis terminou em tentativa de homicídio. Mais um caso aí registrado na nossa região. 2 homens foram presos. De acordo com a polícia, imagens de câmeras de segurança mostram que o carro chega ao local e, em seguida, o suspeito de 29 anos agride a vítima com um soco. Na sequência, o homem de 31 anos aparece com uma faca e atinge o vendedor de 29 anos. Depois da agressão, os dois fogem, mas acabam capturados. A vítima foi socorrida e levada para o Hospital Regional de Presidente Prudente, onde permanece internada em estado grave. Hora do nosso repórter do povo. Moradores do bairro Água Branca, em Araçatuba, estão convivendo com um problemão e antigo, viu? O descarte irregular de lixo, que acontece em vários pontos do bairro e já causou muitos transtornos por ali. Vamos ver. Em várias ruas do bairro Água Branca, em Araçatuba, o que se vê é o acúmulo de entulho e até lixos domésticos. A Camila mora em uma casa próxima a um dos pontos onde o lixo é descartado e diz que a situação já levou animais peçonhentos para dentro de casa, causando inclusive acidentes envolvendo picadas. E sempre foi assim essa situação do lixo? Desde quando eu moro aqui. Aqui ainda tá calmo, tem vezes que tá pior. Morador, povo que traz de caminhão e joga aqui, de carreta, né? Já apareceu escorpião em casa, já apareceu cobra, já apareceu aquelas aranha preta, já apareceu bastante bicho aqui para essa região. A situação se repete em vários trechos do bairro e não precisa nem andar muito para perceber isso não. Aqui nesse outro local, ainda no bairro Água Branca, aqui em Araçatuba, um cenário muito parecido. São terrenos abandonados que viram verdadeiros pontos de descarte irregular de lixo. A dona Helena mora no bairro há mais de 20 anos e, segundo ela, a prefeitura só toma providências depois de muitos pedidos dos moradores e, mesmo assim, não faz o serviço completo. Ela aponta a falta de fiscalização, mas também o descaso de moradores que não respeitam o próprio bairro. Então, a população aqui tem menos consciência, porque de vez em quando vem aqui e joga, despacha lixo de entulho de casa, de pau, de madeira, de tudo. A gente vai falar, eles brigam com a gente, xingam a gente, tudo. Então tá complicado e cada vez mais pior. Aí a gente tem que estar correndo atrás, fazendo petição lá no Atende Fácil para eles estar
vindo limpar, que nem eu fiz a semana passada. A SOSP veio, limpou só a metade aqui, não catou o lixo que está aqui ainda. Na Zona Leste é muito abandonado aqui. Que horror que está esse bairro em Araçatuba, hein? A prefeitura tem que fiscalizar, tem que multar e por agora tem que fazer novamente a limpeza, então, desse local. E ó, o espaço aqui no TH+SBT está aberto, viu? Para que a prefeitura de Araçatuba dê uma resposta para os moradores desse bairro que, como a gente viu, estão sofrendo e sofrendo demais. E agora vem cá comigo, eu tenho um recadinho especial e importante para você aí de casa. Já pensou se você encontrasse um atacarejo com preço baixo todos os dias? No Max Atacadista, isso é uma realidade. São os melhores preços do mercado de segunda a segunda para você fazer as compras para casa ou para o seu comércio, economizando todo dia. No Max tem tudo o que você precisa para casa e também para o comércio, desde produtos de limpeza das melhores marcas até cortes selecionados de carnes e legumes fresquinhos no hortifruti. E o preço sempre pequenininho, assim você economiza de todo jeito sem deixar de curtir o churrasco no fim de semana, a feira de terça e quarta e abastecer as prateleiras para passar bem o mês. Confira! Se os outros aí fazem oferta, no Max é preço baixo de segunda a segunda. Economizou aí? Demais! E você, minha senhora, que cachorro? Aqui no Max, a gente tem uma segunda. Na terça e na quarta, faz aquela feira. Faz a festa na quinta e economiza na sexta. E no sábado e domingo, meu filho, aí churrasco. É ou não é? Sim! Vem pro Max, o gigante do preço baixo. É isso aí, no Max Atacadista você economiza de segunda a segunda porque tem preço baixo todo dia. Não vai perder, né? Faça suas compras no Max. Bora agora conferir os recadinhos, as mensagens que chegaram aqui no nosso WhatsApp. A primeira participação é da Adriana de Rio Preto. Já te mando um beijo, viu, Adriana? Parabéns pra mim, só tenho a agradecer a minha eterna avó, Dona Benedita Tomás, por tudo que fez por mim e ao meu Deus, 42 anos de sabedoria e saúde. Parabéns, Adriana, Deus te abençoe grandemente, viu? Obrigada pela mensagem. Nívia de Andradina, boa noite, Mel, somos de Andradina. Manda um abraço pra mim e pro meu esposo André Ricardo. Amo você, mozão, estamos te assistindo. Declaração de amor, então, da Nívia pro André Ricardo. Um beijo carinhoso pros dois. Álvaro de Indiana. Mel, essa Páscoa tá muito violenta. Pessoas que bebem e vão dirigir e causam acidentes. Ótima semana pra você. O Álvaro mandou aqui um recadinho. Verdade, Álvaro. Uma época aí que era para as pessoas buscarem mais paz, mais reconciliação com Deus, com o próximo, e acontece tudo isso, infelizmente. Vamos tentar fazer um movimento contrário, não é? Trazer as boas coisas à tona. Aproveito para mandar um beijo enorme para você e para toda a cidade de Indiana. Vamos para mais um intervalo? E em instantes, grave acidente com uma embarcação em Teodoro Sampaio. 2 pessoas caíram nas águas do rio Paranapanema. Os detalhes já já. TH+ Notícias está de volta e a Polícia Civil realizou hoje em Rio Preto a segunda fase da Operação Espelho Quebrado, que investiga um grupo criminoso liderado por ex-gerentes de bancos. Mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos na cidade. Vitor Garcês. Oi, Sandro, é isso mesmo. Operação realizada pela Polícia Civil aqui de Rio Preto e hoje foi preso o 4º suspeito de envolvimento nessa quadrilha que envolvia ex-gerentes bancários. A primeira fase da operação foi realizada em março deste ano. Na época, a Polícia Civil cumpriu 7 mandados, sendo 3 mandados de prisão temporária. Já foram apreendidos documentos, celulares, veículos e também relógios de luxo. Ao meu lado está o delegado responsável pela investigação, doutor Renato Camacho. Doutor, para a gente começar, como que essa quadrilha atuava aqui na cidade?
Eles tinham utilizado uma conta de um cliente do banco e por meio dessa conta eles criaram empresa, criaram uma pessoa jurídica, né? Então eles levantaram financiamento, emitiram duplicatas, né, conseguiram trazer bastante dinheiro com isso, fazer bastante dinheiro com isso. Causaram um prejuízo de aproximadamente 3 milhões para essa instituição bancária. 4 pessoas já foram identificadas, presas, e elas podem responder por quais crimes? Nós estamos investigando os crimes de estelionato, duplicata simulada e também o crime de associação criminosa. Quais são os próximos passos da investigação? Com as prisões que nós efetuamos há 15 dias, nós conseguimos dar prosseguimento e identificamos mais essa outra pessoa, né, que fazia parte também dessa associação, e ela foi presa hoje. Então o objetivo é conseguir mais subsídios, identificar se existem outras pessoas participando, para que elas possam ser responsabilizadas criminalmente. Tá certo, obrigado pela sua participação, parabéns pelo trabalho da Polícia Civil. Sandro, como o delegado disse para a gente, né, somente uma instituição financeira aqui de Rio Preto sofreu um prejuízo que ultrapassa mais de 3 milhões de reais, mas a quadrilha também causou prejuízos em outros bancos aqui da cidade. Por aqui está a Mel, Sandro hoje trabalhando de vereador. E em Teodoro Sampaio, 2 pessoas caíram no rio Paranapanema depois de um acidente com uma embarcação. Uma das vítimas não sobreviveu. Patrícia Machado tem os detalhes. O corpo foi encontrado a cerca de 10 metros da margem do rio Paranapanema, na zona rural de Teodoro Sampaio, perto de uma pousada muito conhecida na região, que é a Pousada da Garça. Este homem estava desaparecido desde a noite de ontem, depois de sofrer um acidente com o barco em que ele estava. Ele e um amigo acabaram caindo no rio. Esse amigo foi socorrido por testemunhas que estavam ali no local e ajudaram ele a sair da água, mas este homem de 39 anos desapareceu. Desde a noite anterior e também hoje, no início da manhã, bombeiros, policiais ambientais e homens da Marinha do Brasil estavam fazendo as buscas por este homem desaparecido. O corpo dele submergiu, como eu disse, a cerca de 10 metros da margem, bem no momento em que os bombeiros estavam entrando mais uma vez no rio para fazer as buscas. Ele foi recolhido e levado para o Instituto Médico Legal. As causas do acidente que provocaram a queda desses 2 homens do barco ainda estão sendo apuradas. E o outono deste ano tem surpreendido, hein? As temperaturas têm se mantido elevadas, contrariando aí a expectativa de frio intenso precoce, com previsão de calor acima da média em várias cidades. Vamos conferir como fica o tempo amanhã? Sol e aumento de nuvens pela manhã. À tarde e à noite há previsão de pancadas de chuva em Araçatuba. Mínima de 22 e máxima de 32 graus. A mesma previsão para Presidente Prudente, mínima e máxima também são as mesmas. Em São José do Rio Preto, a amplitude térmica é um pouco maior. O sol aparece pela manhã, ao aumento de nuvens com pancadas de chuva à tarde e à noite, muitas nuvens, mas sem chuva. Mínima de 21 e máxima de 32 graus. Em Havaiandava, temperatura mínima 21 graus e máxima 31 graus. Em Anhumas, mínima 22 e máxima 31. E em Aparecida do Oeste, mínima de 23 e máxima de 33 graus. O assunto agora são as eleições. Quem precisa tirar o título, regularizar o documento ou transferir o domicílio eleitoral tem apenas um mês para deixar tudo pronto para outubro. Lucas Piccolo tem as informações. Os eleitores precisam se atentar com a situação eleitoral, com o primeiro alistamento ou com informações de acessibilidade, como a troca de local de votação. Quem vai nos dar todas as informações é a Fabiana Camargo, chefe do cartório eleitoral aqui de Araçatuba. Fabiana, quais são as pessoas, em quais situações que o eleitor também vai precisar procurar a atualização da situação eleitoral?
As pessoas que deixaram de votar pelo menos 3 vezes ou não justificaram nas últimas eleições precisam procurar o cartório eleitoral para que eles possam regularizar a sua situação. Também aqueles que já têm 15 anos completos e ou já vão completar 16 anos até as eleições, também podem fazer o alistamento eleitoral. O alistamento eleitoral precisa ser presencial, porque a gente precisa fazer a coleta biométrica. Porém, outros serviços para as pessoas que já têm a coleta biométrica pode ser através do site do TSE e do TRE São Paulo. E quem precisa procurar esses serviços referente à acessibilidade, à troca de local de votação, Fabiana? Nesse período, até dia 6 de maio, pessoas que precisam trocar o seu local de votação por um local mais próximo à sua residência, um local com mais acessibilidade, ou seja, vota alguma escola que ainda tem escadas, precisa também fazer essa revisão nos dados eleitorais até dia 6 de maio. Quais são os casos em que a pessoa pode buscar um atendimento online e quais que são obrigatoriamente presencial? Se a pessoa tem a coleta biométrica por menos de 10 anos, podem fazer todos esses serviços de trocar o local de votação, o seu nome, tudo através da internet. Porém, primeiro título ou tem a coleta biométrica há mais de 10 anos, a gente orienta a procurar o cartório eleitoral para fazer nova coleta ou a primeira coleta. Quais são as orientações e as consequências também de não atualizar a situação eleitoral? Os eleitores precisam ficar bem atentos que o título cancelado cancela CPF com o batimento da Receita Federal. Consequentemente, eles poderão ter problemas com benefícios sociais, com o próprio CPF para poder pegar empréstimos em bancos, passaporte, pode ter problema também para tomar posse em concursos públicos e também matrícula em universidades públicas. Tá certo, Fabiana. Obrigado pelas informações muito importantes. Lembrando o prazo final, dia 6 de maio, para atualizar as pendências com a Justiça Eleitoral. Prestação de serviços aqui no TH Mais Notícias. E o estado de São Paulo foi responsável por quase 1 em cada 4 empregos com carteira assinada criados no Brasil em 2025. Presidente Prudente está entre os 25 municípios que mais geraram vagas, o que mostra aí a força do mercado de trabalho no interior paulista. Os resultados são positivos, mas alguns empregadores ainda enfrentam dificuldades para encontrar profissionais capacitados e comprometidos com a empresa. A Ellen foi contratada recentemente para atuar no setor fiscal deste supermercado em Presidente Prudente. A profissional recebeu a proposta de trabalho após ser indicada para a oportunidade por uma colega. Foi um grande desafio, eu me senti muito grata pela oportunidade de estar trabalhando numa grande empresa aqui no Presidente Prudente. Minha família ficou super feliz também, me deu um apoio enorme para que eu aceitasse esse novo desafio na minha vida, né? O novo emprego tem proporcionado mais qualidade de vida, já que antes ela levava quase 1 hora para chegar ao trabalho e agora faz o trajeto em apenas 6 minutos. A Ellen conta que espera alcançar muitas realizações no trabalho. Pretendo construir uma carreira com apoio de todos, da equipe, das pessoas envolvidas e eu só pretendo crescer mesmo. Segundo o gerente do supermercado, é gratificante ver um funcionário se dedicar e buscar crescimento dentro da empresa, especialmente em um cenário onde o processo de contratação tem se tornado cada vez mais desafiador. Entre os incentivos oferecidos pela empresa está um plano de carreira que possibilita ao colaborador conquistar cargos em diferentes setores. Oferecemos aí cursos, desde cursos de finanças, a padaria, açougue e também para líderes da nossa empresa oferecemos aí curso superior, onde a empresa custeia grande parte do valor da bolsa. Então incentivamos aí o desenvolvimento dos nossos colaboradores. O Brasil gerou o total de 1.279.498 vagas com carteira assinada em 2025. No estado de São Paulo, foram 311.288 oportunidades. Os dados são da Fundação SEAD, com base nas informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, do Ministério do Trabalho e Emprego. Segundo dados do CAGED, São Paulo foi o estado que mais criou oportunidades no ano passado entre todas as unidades da federação. Foram 900 vagas por dia,
o equivalente a 33% do total. O setor de serviços foi o que mais gerou vagas formais em 2025 no estado. Foram quase 185 mil postos criados, o que representa cerca de 60% do total. Na sequência, aparecem o comércio, a construção, a indústria e a agropecuária. Quando nós temos agora uma propensão à melhoria de renda, à melhoria do consumo, as pessoas acabam dinamizando a economia, há uma necessidade maior do oferecimento desses serviços, tanto na área educacional, quanto na área de saúde, quanto na área de informática, né, que são os setores que estão crescendo mais. Então a gente verifica isso na economia, isso é positivo. O estado de São Paulo também teve o maior salário médio de admissão do país no ano passado, com o valor de R$ 2.597,14, uma alta de 1,08% em relação a 2024. Presidente Prudente aparece entre os 25 municípios que mais geraram vagas no estado, reforçando a força do mercado de trabalho no interior paulista. A cidade criou 2.236 vagas formais em 2025, ocupando a 22ª posição entre os 100 municípios paulistas que mais geraram empregos, de acordo com o CAGED. É uma característica da economia local que nós temos um perfil empreendedor, então muitas micro e pequenas empresas que acabam alavancando a oferta de empregos, tanto na área de serviço quanto na área do comércio. E uma outra situação é que Prudente acaba sendo um hub educacional e também de saúde. Então, atrai pessoas em busca desses serviços, com isso a gente precisa de mais profissionais nessas áreas. Segundo o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, em Presidente Prudente, a boa colocação da cidade não foi uma surpresa. E a meta é que o município siga em destaque nesse setor. O governo cria um ambiente favorável para os empresários, ouvindo as entidades de classes ligadas aos empresários, né? A gente tem parceria, a gente contrata o Sebrae para dar formação para o micro e pequeno empreendedor, para que ele cresça e gere bastante emprego. A gente tem parceria com o Senai, Senac e outras entidades que fornecem formação, a gente mesmo contrata a formação para possibilitar maiores possibilidades para quem precisa de emprego. E nossa região sempre em destaque, não é? Daqui a pouco a gente volta com mais notícias da região. Não saia daí, intervalo, é rapidinho. Estamos de volta para te contar que o aeroporto de Rio Preto recebeu hoje seu primeiro voo internacional. E num dia, olha, que o local já estava bastante movimentado por conta de uma certa atração norte-americana que se apresenta amanhã na cidade. Kátia Miller passou por lá e conta todas as novidades para a gente. Kátia, Black River fazendo história, é isso? Yes, Mel, English e um pouquinho de espanhol, viu? Não pode travar a língua nesse momento único aqui para São José do Rio Preto, que se destaca no cenário regional. A partir de hoje, então, essa autorização para os voos internacionais, especialmente, melhor dizendo, exclusivamente para atender essa demanda de jogos, confrontos da Copa do Libertadores da América 2026. Nós estivemos lá, eu e o nosso cinegrafista Francisco, acompanhando toda a movimentação. Lindo de ver, viu, Mel? A chegada aí dos jogadores nesse momento. Ali no hall de entrada também a presença marcante da torcida, fazendo selfie, foto, registrando esse momento. Do lado de fora também a concentração das equipes, né, das forças de segurança, posicionadas ali para dar o suporte, garantir a segurança nesse momento. Essa movimentação de jogadores, do lado de fora também o ônibus para fazer o posterior transporte. Aqui eles devem ficar hospedados possivelmente em São José do Rio Preto e depois disso a partida que acontece contra o Mirassol nesta quarta-feira, às 7 da noite no Maião. A estreia do Mirassol então na Libertadores contra o Lanús, que vem direto da Argentina, então, Buenos Aires, para essa partida aqui na nossa região. Tem uma curiosidade, viu, Mel, que eu vou passar aqui, compartilhar com todos vocês, que o Lanús, então, a delegação que chega a Rio Preto, esse time argentino, nesse voo operado pelas Aerolíneas Argentinas, principal companhia aérea
do nosso país vizinho. Tem também a chegada do Guns N' Roses, essa banda que vem aí para um momento único, apresentação aqui em São José do Rio Preto também nesta terça-feira. Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo e a nossa economia, aquele movimento de uma maneira muito especial em São José do Rio Preto e na região, Mel. Com toda certeza, Kátia. Como a gente viu, como a Kátia contou, o som aí das guitarras só vai ecoar amanhã. Kátia, um beijo, muito obrigada, viu, pelas participações, pelas informações. Mas olha, os bastidores do show dos Guns N' Roses em Rio Preto estão a todo vapor. Mais de 300 profissionais trabalham na montagem da mega estrutura que promete movimentar não só os fãs, mas toda a economia da região. E esse otimismo não é só por aqui. O setor de eventos no Brasil registrou em janeiro o melhor resultado dos últimos 5 anos. A reportagem mostra como a diversão virou um negócio bilionário e gerador de empregos. Antes do som pesado da guitarra e das melodias marcantes, são eles que fazem o espetáculo acontecer. Mais de 300 profissionais trabalham a todo vapor na montagem da mega estrutura que vai receber uma das maiores bandas de rock do mundo. Guns N' Roses desembarca no recinto de exposições de Rio Preto no dia 7 de abril. O Guns N' Roses São José do Rio Preto, sem dúvida nenhuma, movimenta toda a cidade, não só como a cidade e a região. Hoje aqui no evento nós estamos com 300 funcionários entre área de limpeza, produção de palco, painéis de LED. No dia do evento a gente atinge 2.000 funcionários ativando em todos os setores, desde segurança, cadastramento, palco, som, luz. É uma estrutura realmente que Rio Preto nunca viu. Em cima do palco, a rotina é pesada para deixar tudo pronto. São mais de 100 toneladas de equipamentos e iluminação de última geração. O palco é um palco alemão que vem para São José do Rio Preto com 100 toneladas. Nós teremos também os painéis de LED que somam ali o palco, as laterais, 450 metros quadrados de LED, para atender uma demanda muito grande, que nós estamos aí com 30.000 convites vendidos para São José do Rio Preto. E nós temos alguns setores, como o camarote, que é o open bar da Cerveja Império. Nós temos a pista, também a pista prêmio, e temos o camarote empresarial, que são para os patrocinadores que abraçaram e acreditaram nesse grande evento para São José do Rio Preto. O show internacional deve atrair mais de 30.000 pessoas para Rio Preto. São fãs do Brasil inteiro e até de outros países. Turistas que vão movimentar diferentes setores da economia. Hotéis, bares, restaurantes e o comércio local devem registrar um aumento no faturamento. Se tem plateia lotada, é sinal de que o entretenimento comemora saldos positivos. Do carnaval aos rodeios, do teatro à música. O setor de eventos movimentou mais de 12 bilhões de reais em janeiro deste ano. É o maior valor desde janeiro de 2019 e também representa uma alta de 10% em relação ao mesmo período do ano passado. O processo de crescimento do setor de eventos na economia, ele é decorrente de um conjunto de ações e políticas de anos anteriores, né? Estruturado, mais profissionalizado, né? Especialmente a partir de uma retomada pós-pandemia mais forte, o setor vem crescendo as suas bases. E ano a ano também vem fazendo parte de um movimento, né, de mudança do comportamento do consumidor que cada vez mais quer ir a experiências ao vivo. Então, juntando essas questões estruturais, econômicas, né, e do setor com as questões conjunturais de comportamento do consumidor, o impacto tem sido amplamente positivo. Em meio à demanda de eventos em alta, o mercado de trabalho formal acompanha esse crescimento. Em janeiro, o setor ultrapassou mais de 200.000 vagas. Em 2019, eram um pouco mais de 111.000 postos de trabalho formais. Quando você realiza um evento, você induz toda a indústria da comunicação, porque ela divulga os eventos, né? Você induz toda a parte técnica, engenharia,
montadores, carregadores, técnicos de som, técnicos de luz. Você induz toda a parte turística, né, que presta o serviço aos clientes, transporte aéreo, o transporte rodoviário, o transporte por aplicativos, os táxis, os hotéis, os restaurantes, o comércio local. Todos esses setores são induzidos pela realização de eventos. E no Sesc é onde a galera também se encontra para se divertir. Exposições, espetáculos e shows. Todo mês a programação é variada para todos os públicos. A nossa preocupação está com oferecer às pessoas a possibilidade de se encontrar com o enriquecimento a transformação do seu olhar sobre si mesmas e sobre o mundo, sobre a sociedade, sobre o território. Então, de modo bastante geral, é nisso que a gente pensa quando dirige o nosso olhar para escolhas de atividades, conteúdos, artistas, exposições, o que quer que seja, né? Trazer conteúdos que fomentem e possibilitem que as pessoas ampliem um pouco o seu repertório e as condições de não apenas se reconhecer e refletir, mas de interferir na realidade. E é isso com a música, é isso com o teatro, com a dança, com o cinema, com as artes visuais e com todos os programas que o Sesc trabalha. Que energia boa com essa reportagem, hein? E por falar em Guns N' Roses, alguns fãs já tomaram conta, viu, da calçada em frente ao recinto de exposições em Rio Preto. Eles dizem que vale qualquer esforço para conseguir o melhor lugar, de preferência ali bem pertinho do palco. O Vitor Garcês e o Alcir Medeiros foram até lá e mostram pra gente algumas histórias de quem é fã de carteirinha da banda, que é uma das mais vendidas do mundo. Em meio aos fãs, uma personagem inusitada. A capivara, mascote de Rio Preto, também está entre os roqueiros. O bicho de pelúcia é da Bruna. Ela viajou mais de 600 quilômetros do Paraná até Rio Preto e chegou no sábado para garantir o primeiro lugar na fila. O pessoal é bem unido aqui, a gente já fez contato já há meses com o grupo do WhatsApp, por isso que nasceu essa ideia da página no Instagram e tal. Aí a gente consegue estar revezando para um almoçar, aí o outro vem, cuida para o outro ir tomar banho e vice-versa, né? A união faz a força. Por favor, me chamem ao palco, eu só quero um abraço. O pedido na bandeira personalizada mostra o carinho pela banda. São muitas histórias e sentimentos que o som do Guns N' Roses provoca em cada um dos fãs. Eu vim já focada em ver se eu consigo conhecer o pessoal, ver um autógrafo, o que vier da banda assim já vai ser especial. É fã da banda desde quando? Fã de berço. Meu pai gostava, assim, cresci ouvindo Guns, tem uma história desde criança, adolescência e aí por assim em diante, né? Barracas, objetos pessoais e até itens em homenagem aos artistas. Pessoas de vários cantos do país estão abrigadas em frente ao recinto de exposições. Os amigos Tiago e Lucas são de Minas Gerais e chegaram hoje de manhã. A menos de 24 horas para o show, vale aquele esforço para conseguir o melhor lugar perto do palco. Acabamos de chegar, na verdade. Nós viemos de Minas Gerais, Lagoa Formosa. Nós somos colegas, somos amigos. Nós estamos aqui, vamos pegar a fila agora, né? Chegamos agora na fila. Sou 33, 32. Às vezes a gente pega a grade. Vai sair para comprar uma barraca, aí um de nós fica revezando aqui. Depois a gente sai para tomar um banho, sempre um estando aqui, volta. Chega bem cedo também para nós sair correndo aí, pegar a grade. Na terra onde o sertanejo domina, também tem muitos apaixonados pelas melodias marcantes e pelo som pesado do rock. Danilo veio de Birigui para curtir o segundo show do Guns. E na camiseta está estampada a paixão pela banda. Sou fã desde quando tinha 5, 6 aninhos. Tenho muita coisa de coleção na minha casa, pôster, revistas, CDs, DVDs, discos de LP, né? Inclusive no primeiro show que eu fui lá em Ribeirão Preto, consegui pegar a paleta do baixista também. Foi muito bacana, uma emoção imensa e única, viu? Sem explicação mesmo. Tenho coisas lá em casa do tempo de cruzeiro.
revista, pôster, itens de colecionador mesmo, que é bem difícil de encontrar hoje no mercado. São esperadas mais de 30 mil pessoas no show. Os portões abrem amanhã às 4 horas da tarde. Mas se depender dessa turma, o espetáculo já começou e o que não vai faltar é muita emoção. Ansiosos, assim, bem torcendo, suador, e estamos esperando. Vai ficar na grade. Na grade, se Deus quiser. Posição, hein? Eu imagino a ansiedade. O Bob, nosso DTV, tá contando aqui as horas para curtir esse showzaço aí com a família. Que seja um sucesso, que seja incrível, que vocês aproveitem demais. Bora conferir os recadinhos, os últimos recadinhos aqui, dá tempo? Juliana de Rio Preto, boa noite. Minha cunhada Mel, só agradecer. Fiquei emotiva pela nossa Páscoa e pela nossa família. Assistimos sempre o TH mais SBT. Boa semana, fiquei emotiva. Boa semana, Ju, Deus te abençoe. Um beijo, Adriano Nardim. Manda feliz aniversário para minha princesa Valentina, fazendo 6 aninhos, papai e a tia te amamos. Um beijo enorme, parabéns. Deus te abençoe. Muito obrigada pela companhia hoje. Fique agora com o SBT Brasil. Um beijo enorme para todo mundo. Tchau, tchau.